escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Meus amados e preciosos ouvintes, convido vocês a participar de mais uma programação, a qual inicia-se aqui neste momento, qual vou estar convidando vocês a percorrer a mais uma página das Escrituras aqui no livro aos Hebreus, capítulo 12. Vamos iniciar aqui no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não consistes até no sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Muito bem, na continuidade aqui deste período de leitura feita pela palavra dentro das Sagradas Escrituras, vamos aqui para um momento de oração para introduzir a pregação da Palavra de Deus. Senhor Deus e soberano Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui estamos, Pai, entrando ao ar, Pai, através dessa programação, Senhor, que a qual estará sendo levado, Pai, aos ouvidos das pessoas, aos ouvintes,
e que essa palavra possa chegar ao coração de cada um, Pai, daquele que irá ouvir a Tua palavra, Pai. Que essa palavra seja bem sucedida no coração ao ouvir de cada pessoa que vai estar conectado, Pai, a essa programação. Que a Tua palavra possa ser um bom argumento da poderosa palavra do Senhor. Esse argumento que quero dizer é porque irá ser pregada a palavra, Pai. E a palavra, quando ela vem com unção do Espírito Santo, ela vem para trazer a melhor posição na vida da pessoa, e essa pessoa reconhecer que ela necessita, ela precisa estar mais e mais na presença de Deus, porque como está escrito aqui nos finais aqui do versículo, qual o livro citado aqui, a que filho esse a quem o pai não corrija? Porque quando um filho de Deus ele tem de passar por uma correção, então ele precisa passar por essa correção. Por isso, Pai, é que eu te peço a Ti, Deus, ajude e abençoa e santifica os nossos corações, as nossas vidas, Pai, para que possamos viver a Tua palavra, e que o Senhor abençoe a todos os corações, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. A graça de nosso Deus seja sobre vós. E meu desejo é que você que ouvir esta programação seja abençoado por Deus. Estás enfermo? Que isso aí possa te curar, a palavra de Deus. Porque, na verdade, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A gente está aqui com um propósito de levá-los a viver uma vida, ajudá-los, através da palavra, que agrada uma vida que agrada a Deus, e obter as bênçãos as quais estão prometidas nas Escrituras para aqueles que assim o fazem. E lembrando a todos nesta programação que na nossa jornada nós temos muitos impedimentos. O êxodo, que foi, quer dizer, a saída do Egito, Israel teve muitos impedimentos. E aquilo ficou escrito para nós. Eu sempre repito isto. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo fala: para exemplo nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. E nós estamos vivendo no tempo do fim dos tempos, a plenitude dos tempos. Jesus inaugurou este tempo, a plenitude. Assim diz a palavra. E no nosso progresso espiritual, sem sombra nenhuma de dúvida, nós teremos muitos impedimentos. E impedimentos que outras pessoas já tiveram desde o Gênesis para se manterem fiéis a Deus. Tudo o que existe hoje, Salomão já escreveu, já existiu antes. Desde que o homem caiu, deixou de lado a obediência a Deus, então aquilo vem se alastrando pelo mundo. Na medida que aumenta a população, então aumenta a necessidade de comida, aumenta isso, aumenta tudo, e aumenta a mentira, aumenta os enganos, aumenta o pecado. Mas Jesus fez uma profecia, deixou-nos uma profecia, dizendo que o amor não aumentaria, mas o amor se esfriaria de quase todos. Então não há novidade nenhuma a respeito da maldade que existe no mundo. Eu gosto de, às vezes eu falo isto,
No princípio ali, quando saíram do jardim do Éden, existiam 4 pessoas e já tinha um que era assassino. Então veja que isso prossegue. Agora, vamos ver alguns impedimentos que podem nos impedir, assim, de progredirmos espiritualmente. Então, o desejo, às vezes, de progredir materialmente, às vezes se torna um impedimento no crescimento espiritual. Agora, você pode dizer, mas então você acha que nós não devemos progredir? Não, de forma alguma. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse para nós não trabalharmos. Jesus nunca disse para nós fazermos alguma coisa, constituir uma família, ter alguma coisa para que possamos ajudar aqueles que não têm. Para você ajudar alguém, você tem que ter. Como que você não tem, vai dar o quê? Ninguém pode dar o que não tem. Então, se nós vamos ajudar alguém financeiramente, é porque nós temos. Então, não é este aí o impedimento, você ter. É a maneira que se chega a isto. Mas, além dessa condição financeira, existem os espíritos infernais que vêm sobre todos aqueles que querem servir a Jesus. Todos aqueles que querem servir a Jesus sofrerão muitas perseguições. O inferno se levanta contra eles. Às vezes você está padecendo um problema, uma dificuldade. Por quê? Porque você tem um inimigo que vai levantar contra você, porque você é fiel a Deus. Ele não levantou-se contra Jó porque era fiel a Deus? Levantou, então já aconteceu isso no passado. Então você tem exemplos, Paulo fala sobre os exemplos que nós temos hoje de quem lutou e venceu, Hebreus capítulo 12. Uma nuvem de testemunhas está sobre nós. Mas os impedimentos, eles podem ser impedimentos às atrações mundanas. Essa atração mundana, atração pelas coisas da terra, porque até certo ponto ela é natural. Nós nascemos aqui e nós gostamos daqui, gostamos das coisas, mas se refere àquelas coisas que afastam o homem do caminho de Deus, afastam a mulher do caminho de Deus, a desobediência aos princípios éticos, morais que Deus estabeleceu. Então essas atrações, elas também são impedimentos, elas são verdadeiras. Então o marido pode sentir uma atração por uma mulher que não é a sua mulher. Então o que vai acontecer? Se ele ceder, ele está entrando no caminho do impedimento dele crescer espiritualmente. O que ele deve fazer? Orar, se for possível jejuar, jejue, leia a palavra e vença. Porque se não vencer, você se torna escravo daquilo que você cede. Então você deixa da sua posição e vai entrar numa posição de transgressor. A mulher de Ló fica como exemplo em Gênesis 19. Ela transgrediu uma ordem, que ela não deveria olhar para trás. Mas as atrações fizeram com que ela olhasse para trás. E Jesus nos advertiu sobre isso, olhar para a mulher de Ló. E falando a respeito dos seus dias, ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Isso quer dizer, você toma uma decisão por Cristo, mas logo vai chegando as tentações, as dificuldades, e você então acha que a sua jornada está um pouco triste, amargurada, e você começa a olhar para onde você veio. Os israelitas fizeram isso no deserto. Lembraram de quê? Eles esqueceram que lá eles eram escravos de Faraó.
E lembraram então foi dar panelada de carne, os alhos e comida natural. Então a comida natural às vezes se torna um empecilho para a vida espiritual. Davi, ele chegou a colocar em si a armadura de Saul, mas logo ele percebeu que aquilo não convinha para ele. Às vezes você pode até praticar coisas que seus amigos levaram você pegou uma experiência ali, suas amigas, mas logo você é espiritual, você vai descobrir que aquilo não convém para você, vestir aquela roupa, usar aquele tipo de pintura, fazer aquele tipo de negócios, aquilo não convém. Alguma coisa vai mexer com você por dentro, a menos que você não tenha nada de Deus em você. Mas se tiver alguma coisa, vai dizer. Mas se você resistir à voz do Espírito, você vai acomodar com aquilo. Isso não tem problema, isso não faz mal. Eu posso ser cristão e praticar tais coisas, quando a palavra diz que não pode. Estão vendo? Isso acontece. E Davi chegou a usar colocar em si aquele equipamento. Mas logo ele falou, não, isso não é para mim. Isso não cabe em mim. Às vezes está faltando muito em nós aquele discernimento. Não é todas as festas que compete, que cabem numa vida cristã. Não são todas. Bom, tem algumas que talvez tenha. Você vai ter que ser luz aonde? Só onde tem luz? Não, lá nas trevas também. Mas tem coisas que não competem a você praticar, porque aquilo ali vai enfraquecer, vai impedir você de crescer espiritualmente. Então você descubra isso. Nós devemos observar estas coisas e Jesus está nos advertindo sobre isso. Que nós não podemos nos prender às coisas materiais, aos prazeres carnais. Embora alguns sejam até lícitos, como Paulo mesmo escreveu, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É onde o crente tem que ter discernimento bíblico, conhecimento bíblico, discernimento espiritual. Aquilo te convém? Aquilo não vai ser um escândalo para alguém? Aquilo não vai ser um tropeço para alguém que está lutando para permanecer no caminho? Quando a palavra nos diz que nós não devemos ser pedra de tropeço. Quem sabe a gente vai falar na próxima sobre esta condição, porque o tempo aqui é resumido mesmo, para que você possa prestar atenção e ouvir com atenção neste pequeno e breve devocional. Às vezes as pessoas vão colocar diante de você para te desanimar. Que é isso, você está acostumado àquilo ali, você não vai dar conta, você é isso, você é aquilo. Vão tentar te desencorajar a permanecer fiel a Deus, fiel à sua esposa. Fiel mesmo antes de casar. Puro, jovem puro, sem adultério, ou melhor, sem prostituição. Moças puras sem prostituição. Você pode às vezes ser chamada de tola, de tolo, até mesmo de outras coisas. Eu fui chamado disso uma vez, por causa de irmãs, que a gente teve que ser duro com elas. Mas, no entanto, foi chamado também. Quem sabe José também foi chamado, né? Pela esposa de Potifar, ou talvez por outras que a Bíblia não relaciona. Porque ele era íntegro. Ah, você não estará pecando contra a sua esposa, mas estará pecando contra Deus. A prostituição. De qualquer forma, quando saímos da palavra, nós estamos cometendo um erro e isso vai impedir o nosso crescimento espiritual. Nós vamos ficar às vezes parados à margem do caminho, sem força para prosseguir, sem força para voltar. Então nós citamos muito o filho pródigo, graças ao pai, ele teve força para se levantar e voltar. Mas quantos perecem, às vezes até no caminho da volta?
não tem força para chegar onde precisava de chegar. Nós vemos isso, que vai encontrar pessoas na jornada que vai tentar te desencorajar. Mas toma alento, não desanime. Lá em Neemias, no capítulo 4, nós encontramos aquelas pessoas que tentaram desanimar o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, ou o muro de Jerusalém, né? Ah, esse povo fracassado, isso aqui, vocês não vão a lugar nenhum, isso não vai dar certo, vocês não terão força para continuar, tentando desanimar o povo a construir os muros, ou o muro de Jerusalém. Na nossa jornada também nós vamos encontrar pessoas assim. Na sua jornada de trabalho, você vai encontrar pessoas assim, que você não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes até pais fazem isso com seus filhos. Você não vai dar em nada. Você é um isso, você é aquilo, um imprestável. Um pai falar isso com o filho, a mãe falar isso com o filho, a filha. Bom, é uma afronta, né? A determinação do filho pode determinar o destino dele aqui. Então, pensemos nisso, observe isso. O que está impedindo o seu crescimento espiritual? A internet, ela é um impedimento às vezes. O tempo usado, para quê e por quê? Isso tudo vai impedir o crescimento espiritual. Tem muita atração, é atração demais. E se a gente bobear um pouquinho, quando percebemos, já estamos bem envolvidos. Bem envolvidos, né? Pessoas sábias neste mundo da mente já fizeram muitos estudos a respeito da internet. É a dopamina rápida, né? Você é aquilo, então prende a pessoa. É muita atração, é muita coisa. Vigie sobre isso, policie-se a si mesmo. Não é só criança, não. Sou eu. Eu tenho que me policiar. Porque tem demais coisas. E então só coisas boas aqui, só estou olhando coisas boas. Mas as coisas boas também vai impedir você de crescer espiritualmente. Jesus chegou a dizer que até os laços familiares podem impedir que uma pessoa siga a Cristo. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 9, verso 59. Por isso ele disse: aquele que não deixar pai e mãe, olha, por causa do amor a mim, não é digno de mim. Porque Jesus é conhecedor de todas as coisas, então ele não disse para mim não amar a minha mãe, não amar o meu pai, não amar o meu irmão, precisando de mim, e eu posso ajudar. Ele não disse para mim não ajudar, ele disse para mim ajudar. Se o teu inimigo tiver fome, ele não diz para você ignorá-lo, mas diz, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Mas não deixa ele ser um impedimento no seu crescimento espiritual. Deus te abençoe nessa jornada e te livre desses impedimentos. Depois a gente continua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenham todos um ótimo dia, um bom trabalho. Abençoados sejam todos. Amém.